das ideias mais originais, talvez mesmo bizarra, de modificação do tempo, vem de uma minúscula companhia chamada Dynomet, dirigida pelo inventor independente Peter Cordoni. Vamos demonstrar. Aqui está o superabsorvente que nós criamos e aqui está uma tigela d'água agindo como umidade no sistema de trovão. E se você passar borrifando isso aí, vai ver que toda a água é absorvida imediatamente. O Dinogel absorve a água equivalente a 2.000 vezes o seu próprio peso e a encerra num gel não tóxico. Quando o líquido solidifica, sua temperatura baixa uns 10 a 15 graus. Essas duas propriedades únicas poderiam potencialmente retirar a energia de uma nuvem de tempestade ou de furacão. Mas o que acontece quando o gel cai sobre a Terra? Aqui temos água do mar. Veja que, em contato com ele, ela se dissolve e volta a ser líquida imediatamente. Para muitos, o produto parecia bom demais para ser verdade e Dynomet rapidamente o pôs à prova. Vai ser 1... Rapidamente o pôs à prova. Vai ser 1, 2, 3, larga. Vai ser interessante ver o que acontece quando ele atingir aquela nuvem. No dia 19 de julho de 2001, Dynomet despejou 4 toneladas de seu polímero secreto dentro de uma nuvem de tempestade. Segundo observadores, a nuvem simplesmente desapareceu do radar Doppler. Isso daqui parece que perdemos um bom pedaço. Achei legal. Quando adicionado a uma nuvem, o Dinogel suga a água e o vapor d'água. Devido ao peso dessa nova aquisição, as bolhas de gel simplesmente despencam do céu. A teoria de Dynomet era a de que o Dinogel poderia ser adicionado diretamente ao olho de um furacão. O gel capturaria o vapor d'água nas regiões superiores do furacão e o arrastaria para a superfície do oceano, privando a tempestade da energia que ela recebe de seu motor de condensação. Mas tal como acontece com o borrifamento de nuvens, a eficácia do Dinogel é difícil de ser provada. O comportamento das nuvens é imprevisível demais para gerar resultados conclusivos. Mesmo que funcione, os furacões são grandes e alguns cientistas da Divisão de Pesquisa de Furacões da NOAA resolveram fazer alguns cálculos básicos e chegaram à conclusão de que, para controlar um furacão de tamanho médio, seria necessário tanto desse negócio que precisaríamos de 350 a 400 aviões de transporte C-5. Nem sei se a Força Aérea tem 400 C-5. Além disso, usar o Dinogel em larga escala não sairia barato. Borrifar um só furacão poderia custar milhões de dólares, apenas em material. E as consequências que poderão advir se uma experiência como essa for aplicada incorretamente? Não seria a primeira vez. Na noite do dia 5 de agosto de 1952, a RAF enviou planadores especialmente modificados para o distrito de Lynmouth, no sudoeste da Inglaterra. Naquela época, desconhecidos para os civis e durante décadas mantidos em segredo, os planadores carregavam um agente experimental de borrifamento de nuvens. O plano era soltá-lo dentro de uma tempestade que se aproximava. No espaço de 24 horas, 35 pessoas morreram e 420 ficaram desabrigadas. A aldeia de North Devon foi virtualmente varrida do mapa. Foi mais de uma década depois, porém, que a primeira grande história internacional finalmente daria início ao processo que iria marcar o fim das guerras meteorológicas. Seymour Hersh divulgou a reportagem no New York Times. Embora tivessem negado por mais de 7 anos, os militares dos Estados Unidos usaram a modificação do tempo como arma no Vietnã e no Laos. A partir de 1966, a Força Aérea dos Estados Unidos fez mais de 2.600 voos ultra-secretos de borrifamento de nuvens. Com o codinome de Projeto Popeye, essa operação clandestina pretendia transformar em lama as estradas vitais para o transporte inimigo, tornando-as intransitáveis. A operação se concentrou na trilha Ho Chi Minh, uma importante linha de suprimento para os norte-vietnamitas.
Não tentaram apenas modificar o tempo, 1 ou 2 dias, tentaram modificar o clima inteiro na trilha Ho Chi Minh, fazendo chover mais para que os comboios de suprimento dos norte-vietnamitas atolassem na lama. Embora seja impossível existir prova incontestável quando se trata de tempo, evidência anedótica da época deixou claro que os militares dos Estados Unidos estavam obtendo sucesso. Como resultado da grita internacional contra o Projeto Popeye, no dia 10 de dezembro de 1976, as Nações Unidas aprovaram a Resolução 31/72 da Assembleia Geral. De dezembro de 1976, as Nações Unidas aprovaram a Resolução 31/72 da Assembleia Geral. Ela explicitamente baniu o uso da modificação do tempo em situações de guerra. As guerras do tempo estavam acabadas, pelo menos temporariamente. Mas mesmo depois de experiências mortais, de esquemas secretos militares, de censura política e de progressivo ceticismo científico, os modernos fazedores de chuva ainda persistem. Dos bizarros produtos de absorção de tempestade em setores privados às novas teorias radicais de modelação, a realidade da modificação do tempo está se tornando cada vez mais inevitável. Contudo, as novas e mais promissoras ideias de controle do tempo surgem de um campo refinado da matemática chamado teoria do caos. Usando o poder da supercomputação, os mestres desse novo campo da meteorologia são acadêmicos e talvez estejam prestes a encontrar o cálice sagrado, a mudança de direção de um furacão.